A área de serviços, ela é bastante complexa, extensa, e nós temos atividades todos os dias, até em feriados e fins de semana. Porque nós abrangemos a área da segurança patrimonial, também nós fazemos a manutenção de rede elétrica, rede hidráulica e outras atividades que estão ligadas, que não estão limitadas simplesmente ao horário de funcionamento da instituição. Quer dizer com isso que muitos funcionários comparecem aqui ao campus, dias de sábado, domingo, feriados, para prestar serviços de emergência. No meu entendimento, a área de serviço, muitas vezes, ela não aparece no cotidiano da maioria das pessoas que frequentam o campus. Ou seja, aqui nós temos atividades acadêmicas, cursos de extensão, e a atividade de serviços fica nos bastidores. Então, por isso que eu digo que muitas vezes ela não aparece, porque é feita em momentos e locais onde muitas vezes não há uma concentração de pessoas, mas que sem o trabalho desses servidores públicos não seria possível dar condições para o funcionamento dessa instituição, que está numa área de aproximadamente 10 alqueires, que tem cerca de 25 mil metros quadrados de construção, e tudo isso é para dar suporte ao funcionamento dos cursos e das atividades que nós temos aqui dentro do campus. Então, repito, que sem o trabalho, sem o apoio que nós estamos tendo da instituição, da reitoria, através de treinamentos, através de capacitação desses servidores, não seria possível hoje, com a quantidade até limitada de funcionários. Por quê? Porque nós temos mais demanda do que a capacidade da prestação de serviços. Por isso é que nós nunca conseguimos atingir a plenitude, nós não conseguimos nunca vencer o trabalho, sempre estamos correndo atrás de alguma coisa aqui ou acolá. Então, em tese, para ser até mais rápido e objetivo, esta é a atividade da Diretoria Técnica de Serviços da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, que compõe duas seções: a seção técnica, ou melhor, a seção de atividades auxiliares e a seção de conservação e manutenção. Na seção de atividades auxiliares, nós temos 3 setores: o setor de transporte, o setor de vigilância e o setor de zeladoria. E a seção de conservação e manutenção, que tem no seu quadro assistentes operacionais 2, que cuidam da parte elétrica, da parte hidráulica, da jardinagem, de parques e jardins de todo o campus, não só aqui, como também das 2 moradias que pertencem a esta unidade. Para mim, a Unesp é tudo, assim, né? Porque, assim, o trabalho é o que dignifica o homem, né? Assim, eu acredito nisso. Eu trabalho aqui, então eu me dedico ao meu trabalho. Eu procuro fazer meu trabalho com bastante dedicação. É um trabalho simples, mas eu acredito que seja muito importante, né, para todos, no conjunto, né? Cada um tem a sua responsabilidade, e a minha é essa, de manter as coisas organizadas, manter as coisas limpas. Eu acho que realmente tem que ter uma pessoa para fazer isso, né? Porque senão como é que ia ter, né? Como é que ia ser? Então essa eu acho que é a importância do trabalho da gente para os alunos. O meu trabalho aqui na zeladoria, às vezes ele passa despercebido, né? Porque a gente chega muito mais cedo, né?
E a minha função é deixar as coisas prontas para o aluno, para as pessoas, professores, para quem for utilizar, né, a sala de aula, ou o laboratório, ou o corredor, o banheiro, deixar de uma maneira organizada, limpa, para que, né, todos possam aí, né, usufruir de um ambiente confortável, um ambiente higienizado. Então, isso que é o meu trabalho. Tem alguns alunos que reconhecem, né? São poucos, na verdade, assim, mas tem, né? Que agradece, né? Quanto ao meu trabalho, situação para o aluno em si, eu vejo que, assim, questão de necessidade. Ninguém trabalha ou convive ou vive num ambiente que não seja limpo, não seja harmonioso. E o setor de zeladoria é assim, se a gente não fizer, no dia seguinte vai ter reclamação, porque vai aparecer a sujeira, né? Então, assim, o banheiro estando limpo para o aluno, o professor, o funcionário frequentar, uma sala de aula limpa, um teatro, né? E, enfim, a Unesp inteira, estando limpa, fica um ambiente agradável. Não estando limpa, já vai ficar uma coisa que eu acho que a nossa colaboração, no caso, no setor de zeladoria, é mais nesse sentido, de deixar um espaço confortável, higienicamente limpo e bem. Eu entendo que nós temos uma grande parcela de colaboração, porque as pessoas até não conhecem os diversos setores aqui dentro da universidade, né? As pessoas, os alunos comumente conhecem só mais ou menos o setor a parte acadêmica e não entende que tem um setor administrativo que também faz parte de todo um contexto, né, que acaba impactando no resultado final do aluno em si, na ajuda, seja para buscar algum equipamento, seja para buscar algum professor que vai vir para a instituição contribuir com alguma palestra que acaba somando ao conhecimento dos alunos. Enfim, nós temos uma gama de serviços que são prestados que acabam ajudando o aluno, né, a se formar depois de certo tempo, né? Então, isso aí eu acho que dá uma harmonia legal para com todos, assim. Essa harmonia você manter uma coisa limpa, homogênea, então isso aí eu acho que deixa o ambiente mais agradável e isso é perfeito, assim, para que todos tenham uma boa consciência de como que não é só lá em cima que vem essa estrutura para os alunos, começa desde lá de baixo, desde um faxineiro, um jardineiro, acompanha tudo isso aí, né? Isso aí vai agregando mais coisa para a vida das pessoas. Eu posso falar que a Unesp para mim é a minha vida, né? Porque eu entrei aqui, eu tinha 20 anos de idade. O que eu tenho hoje eu consegui graças à Unesp, né? Trabalho no caso e com o passar do tempo eu aprendi a gostar da Unesp, né? No caso. E até que eu vou me aposentar o ano que vem, eu sei que eu vou sentir falta. A gente faz a segurança do campus, né, do patrimônio. E ajuda os alunos no que precisa, né? Alguma orientação, se precisar de um socorro, a gente procura ajudar no máximo que pode fazer. Olha, o meu trabalho, eu acho o meu trabalho muito importante pelo seguinte: eu não levo só os alunos para excursão, para congresso, para nada. A gente viaja muito com professores para as reuniões da reitoria, a gente é que leva o diploma para ser assinado, traz os diplomas assinados da reitoria. Então eu acho que a nossa função, a minha função, motorista, é uma função que todo mundo depende dela. Todo mundo. A maioria das pessoas falam, mas a seção de finanças é mais importante, é quem tem que pagar. O outro acha que a seção de recursos humanos é importante porque é quem faz o nosso lerite. A seção de graduação não, mas a minha é mais importante porque é o que cuida da vida do aluno. E não é por aí, todas elas se completam. E nós, motoristas, temos que atender a todas elas. Então, eu acredito que a importância do nosso trabalho na parte de conservação e manutenção, para os alunos, vamos supor, se não tivesse
os reparos realizados por nós, vamos supor, tá faltando energia ou tá faltando a lâmpada queimou, então ia dificultar a aula, né? No setor de vigilância a gente trabalha, é um serviço preventivo. Eu acho que eles, talvez alguns, tenham uma visão um pouco diferente, né, do que realmente é o nosso serviço. Quando a gente tem a oportunidade, a gente fala, né? Mas é difícil, ninguém vem questionar a gente, nada. Bom, a importância da minha função. Primeiro que nós temos um campus grande. E para a gente cuidar aqui, um número de funcionários reduzidos que a gente acaba tendo no sistema público, é meio complicado. Só que graças, eu acredito que aos nossos esforços, é que nós conseguimos manter um ambiente bom para os alunos. Porque nós, tendo em vista que o nosso campus, por exemplo, tem muita mata, tem muito bicho, é de um campus muito difícil de cuidar. E isso, na verdade, acaba influenciando porque todo mundo precisa de um ambiente bom para estudar, para os professores poderem dar as aulas, enfim, para um convívio geral. Então, para manter esse campus, você precisa de uma força-tarefa, um pessoal por trás fazendo uma atividade que vai levar um professor aí na sala de aula, o aluno, e, consequentemente, ele se formar na carreira dele. Então, nosso trabalho fica meio escondidinho lá. Quando a gente, na verdade, quando o campus, na verdade, está meio que, entre aspas, mal cuidado, o pessoal começa a olhar. Quando está meio natural, o pessoal, no dia a dia, muita gente passa despercebido por isso. E, na verdade, é o que a gente presta para que tudo esteja normal, dentro de uma normalidade para a função dos alunos. Lógico, se dependesse de nós, funcionários, nós queríamos que tivesse mais equipamentos, melhores condições, mais pessoas para poder proporcionar algo melhor ainda para os alunos. Mas dentro do que nós temos condições, eu acho que nós acabamos fazendo um bom trabalho para o crescimento da universidade como um todo. Acho que a parte de jardinagem, de manutenção é essencial. E a gente não faz só jardinagem. Hoje mesmo eu estive limpando calhas. Então, se não for feita a limpeza de calhas, numa chuva, alaga tudo. Estraga material, não tem condição de ter aula, enfim, tudo mais, né? Eu acho que é vital. O nosso serviço é vital para o bom andamento dos estudos aqui. Eu chego alegre porque eu estou no meio de verde, eu amo a natureza. Eu amo trabalhar com trator. Aqui o que eu mais faço é a parte de trator. Então, tipo assim, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, mas não deixa de ser um pouco de lazer também, vamos dizer assim. Ela é importante em todos os sentidos para mim, tanto no financeiro como no psicológico. Eu trabalho no setor de manutenção, faço parte da jardinagem, eu sou jardineiro, e a gente roça os bosques, deixa tudo limpo, o pessoal que vem estudar, limpa, quando tem festas que eles elaboram, a gente monta as barracas, recolhe as barracas, esse tipo de serviço a gente faz. Eu acho assim, ainda mais na paisagem, né? Fica mais bonito, fica mais vistoso, deve ser melhor para as pessoas, fica mais aconchegante para as pessoas estudarem. Com relação aos alunos, assim, eu vejo que a gente tem que dar para eles assim, um certo conforto. Muitas vezes eles não percebem. É uma carteira quebrada, a água que às vezes eles, falta, a gente tem que correr atrás de resolver o problema para eles. E muitas outras coisas, tanto aqui na universidade, como na moradia, né, que a gente tem que resolver os problemas para eles. Né, e dentro do possível, porque nem sempre às vezes a gente consegue resolver assim a contento, né, porque é muita coisa, né. Mas a gente procura assim trabalhar dentro daquilo que a gente pode resolver, das condições que a gente tem, e trazer para eles um certo conforto, né, porque é difícil ficar fora de casa, né. Essa semana mesmo eu estava ajudando um colega, a gente estava fazendo um laboratório, a gente estava instalando uma parte hidráulica, cano de água, esgoto, uma pia num laboratório aqui na biologia. E a gente, essa semana também, no começo da semana, a gente foi na moradia, no prédio da moradia, trocamos telha lá, tinha quebrado uma telha. Então eu acho que isso, se não tivesse esses serviços, não sei, acho que não ia funcionar, né? Aqui dentro da Unesp,
você sabe que o emprego público ele é bem visto e mal visto, né? Prestador o servidor público. E quando eu falo assim, eu sou funcionário público, então você não faz nada, né? E a gente fica chateado com essa parte, né? Porque a gente vem aqui, a gente troca a lâmpada, a gente dá suporte para você ter uma aula aí decente, né? Às vezes o ar-condicionado está funcionando, a gente já vê o que está acontecendo, então, e é falado que a gente não faz nada. Eu participei do curso com gestores durante algumas semanas e teve uma relevância muito significativa estar em contato com esses trabalhadores, porque geralmente a gente sabe que em todos os setores tem muitos problemas, mas a gente não imagina, a gente até imagina quais são, mas não a intensidade e de que forma eles acontecem. E eu acredito que, como graduandos, a gente é muito acostumado a julgar o serviço desses setores como alunos, então a gente não está lá dentro para saber realmente o que está acontecendo. A gente julga que o chão está sujo, que alguma coisa aconteceu, que a luz está queimada, mas a gente não está lá dentro para saber de que recursos esses setores estão dispondo, como eles estão sendo correspondidos pela direção ou pela reitoria, inclusive os problemas de comunicação e relação entre eles. E então participar desse curso permitiu ter essa visão não total, mas um pouco mais de perto do que são esses setores e de como é a vida e o trabalho desses servidores, e acredito que olhar de uma maneira diferente, né? Não só como um aluno que reclama das coisas que não estão feitas ou de algo que está prejudicando, mas como uma pessoa mesmo, que se estivesse lá dentro, talvez estivesse passando por problemas muito complicados e chegando até ao adoecimento. A universidade tem como o tripé que justifica a sua existência o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Então nós poderíamos dizer que é essa a razão da sua existência. Todavia, para que a universidade possa desempenhar o seu papel no ensino, na pesquisa e também nas atividades extensionistas, ela depende de uma infraestrutura, ela depende de apoio acadêmico, de apoio administrativo e de apoio operacional. Então fica muito difícil, se a gente quiser contrapor aquilo que em tese poderíamos chamar de área fim e de área meio. Essa contraposição ela é pouco salutar, porque quando você faz esse raciocínio, parece que você está então hierarquizando essas áreas e, consequentemente, hierarquizando a importância das pessoas que atuam em uma ou em outra. Diretamente relacionados ao ensino, à pesquisa e à extensão, em geral, como servidor, estão os docentes, ainda que existam os técnicos administrativos que se envolvam mais diretamente com uma ou outra atividade de ensino, de pesquisa e de extensão. Mas, em geral, elas são atividades mais afetas aos docentes. Se nós formos contrapor, nós poderíamos ser levados a um raciocínio enganoso
que é de que quem tem importância na universidade são os docentes. E isso não é verdade, porque não seria possível que fizéssemos pesquisa, que fossem realizadas as atividades de extensão ou ainda as atividades acadêmicas do ensino propriamente dito, se nós não pudéssemos contar com todo o aparato que nós temos que ter, que são realizados, providenciados pelos servidores técnicos administrativos. Estejam eles nas áreas acadêmicas, cuidando da nossa documentação, cuidando da legislação afeta ao funcionamento do ensino, documentando as atividades realizadas pelos docentes e pelos alunos, ou estejam eles na preparação do ambiente didático para que as atividades ocorram, estejam eles nas atividades que envolvem a parte financeira e econômica da universidade, aquisição de equipamentos, ou nas áreas da própria manutenção, preparando a área física, seja ela uma área interna ou uma área externa. Então não seria possível que as atividades de ensino, pesquisa e extensão acontecessem se o ambiente da universidade não estivesse devidamente preparado e todas as áreas administrativas, acadêmicas e operacionais funcionando plenamente para que a gente pudesse ter um ambiente propício para o trabalho. Então, eu penso nesse sentido que distinguir e querer estabelecer importâncias entre área meio e área fim é um engodo, porque a gente hierarquiza e pensa que existem pessoas mais importantes. As pessoas são importantes no seu fazer profissional e no nosso caso, como servidor público da Unesp, elas são importantes porque a atividade que ela realiza, por mais distante que esteja de uma ligação direta com a atividade de ensino, de pesquisa ou de extensão, é fundamental a atividade dele para que este ambiente seja facilitador e favorável para essa ocorrência. Então, nós temos que reconhecer a importância das diferentes atividades, entendendo que o trabalhador que executa uma ou outra, igualmente precisa ter o seu valor reconhecido.